Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2024, passando aqui para atualizá-los sobre a revisão da vida toda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. De início, já faço um convite para você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado. Pessoal, tivemos algumas atualizações e também tivemos uma live realizada ontem pela ABL Advocacia, no qual eles trazem ali um estudo atualizado, uma nota técnica econômica que foi apresentado na data de ontem, confrontando as informações do INSS, aquelas informações que o INSS alegou no processo da revisão da vida toda, de que se a revisão da vida toda fosse aprovada, traria ali um prejuízo, um rombo nos cofres públicos de 480 bilhões. Esse número não reflete a realidade e foi desmentido comprovadamente por meio dessa nota técnica. Eu fiz um resumo dessa nota técnica para mostrar para vocês, para que vocês possam acompanhar e saber do que se trata, quais pontos foram tratados nessa nota técnica para confrontar essas informações do INSS que não se sustenta. Mas antes de entrar nesse tema, gostaria de informar para vocês que houve a publicação do acórdão das ADIs 2110 e 2111. Foi publicado na data de hoje, de madrugada. Isso é um bom sinal. Vocês lembram que nos vídeos anteriores eu fiz um comparativo dos processos que já tramitaram lá no STF, de que a publicação entre o julgamento da tese e até a publicação do acórdão demoraram bastante tempo, demoraram em alguns casos até anos. Nesse caso aqui, as ADIs foram julgadas dia 21/3, deixa eu mostrar aqui para vocês. As ADIs foram julgadas exatamente 21/3 e na data de ontem, de hoje, de madrugada, 24/5, foi publicado o acórdão. O acórdão extenso, mais de 38 páginas, mas, em resumo, é o que nós já sabemos. Foi declarada a constitucionalidade do artigo 3º, mas com natureza cogente, ou seja, sem opção de escolha, os segurados não têm opção de escolha por uma regra mais vantajosa. Foi essa imposição dos ministros ali nas ADIs. Qual que será o próximo passo agora? Foi publicado o acórdão, abre-se prazo aí para as partes, se convierem, oporem os embargos de declaração. Estamos torcendo para isso e que esses embargos de declaração sejam acolhidos. Então, o próximo passo é aguardar a posição desses embargos. Sendo julgado esses embargos, o processo vai transitar em julgado. Como eu disse no vídeo da semana passada, no meu entendimento, é isso que está impedindo a revisão da vida toda o julgamento dos embargos de declaração na revisão da vida toda de serem pautados. Agora vamos lá sobre a nota técnica econômica apresentada ali pela IEPREV, pela BL, E pela IEPREV, eles enviaram essa nota técnica para alguns ministros do STF, acredito que não conseguiram para todos, mas enviaram essa nota técnica, então os ministros eles têm conhecimento desse estudo, cabem a eles analisarem e utilizar o bom senso no julgamento dos embargos da revisão da vida toda. Essa nota técnica econômica, ela analisa criticamente os números divulgados sobre o impacto econômico da revisão da vida toda e propõe uma alternativa de cálculo mais realista. Essa nota técnica ela foi conduzida por 3 professores e pesquisadores: o professor Dr. Tomás Conte, professora doutora Luciana Young e o professor Dr. Luciano Benetti Tim. Ou seja, foi um estudo realizado por pessoas de renome, de experiência em economia. Essa nota técnica ela critica a projeção de 480 bilhões divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, e sugere que esse valor apresentado pelo INSS é superestimado, não condiz com a realidade. A análise realizada nessa nota técnica fornece uma estimativa mais transparente, mais realista e precisa. Então, por isso que é muito importante essa nota técnica chegar nas mãos dos ministros do STF. Eles concluíram que
O valor de 480 bilhões divulgado pela STN, ele é considerado impossível de ser obtido. Impossível. Mesmo com premissas superestimadas. Mesmo que utilize qualquer alternativa que não é a realidade. Mesmo utilizando essas premissas, não foi possível, na análise desses especialistas, chegar num valor de 480 bilhões. Eles também criticaram a falta de transparência e a inserção desse valor na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO. Porque a falta de transparência, ela influencia negativamente no debate público. Influencia não, influenciou. Porque as mídias, jornais, divulgaram esse valor a todos os cantos, 480 bilhões. O que esses economistas fizeram para calcular e para tentar chegar nesse valor de 480 bilhões? Eles utilizaram 100 mil cenários e a probabilidade de encontrar o valor de 480 bilhões foi 0%. Entenderam? Eles utilizaram muitas alternativas, 100 mil cenários de possibilidades e não conseguiram chegar nesse valor. Para vocês verem como que essa nota técnica que foi lançada anteriormente, informando que o valor de 480 bilhões seria o custo da revisão da vida toda, não reflete a realidade. E os ministros do STF abraçaram isso, entendendo que reflete a realidade, fazendo isso cegamente ou com interesses pessoais. A análise que foi realizada por esses economistas se basearam em estatísticas oficiais do número de processos pendentes para julgamento da revisão da vida toda, incluindo também os dados do INSS, da Previdência Social. Esse é um resumo que eu estou fazendo para vocês, tá? Uma nota técnica bem grande, e vocês podem ter acesso a essa nota técnica ali no canal da ABL. Os economistas chegaram à conclusão de que apenas cerca de 10,7% dos aposentados entre 2012 e 2019 teriam algum ganho com a revisão da vida toda. 2012 e 2019. Considerando a decadência, que é um requisito ali que os segurados que já têm aposentadoria há mais de 10 anos não têm direito à revisão, e o INSS provavelmente não excluiu essa informação, considerando a decadência, os segurados que teriam direito à revisão da vida toda seriam a partir de 2014, considerando que nós estamos em 2024. Então, de 2012 a 2019 é o que o estudo traz. Então, de 2014 a 2019. Então, cerca de 10,7% dos aposentados teriam algum ganho, algum valor para corrigir na revisão da vida toda. Essa análise sugere que os valores reais são significativamente muito menores do que o apresentado pela STN, 480 bilhões. No final, nessa nota técnica, a recomendação é de que o STF, Supremo Tribunal Federal, a alta corte do país, pressione pela revelação dos estudos técnicos e pela análise que foi realizada, uma análise crítica, antes deles tomar qualquer decisão que afeta a sociedade. A recomendação é de que, senhores ministros, analisem as notas técnicas realizadas por especialistas e profissionais, economistas, antes de vocês tomarem qualquer decisão, qualquer informação que foi utilizada no processo, que foi juntada no processo. A exemplo, a nota técnica que trouxe os valores de 480 bilhões. Isso é tão importante, essa transparência e responsabilidade na divulgação de números, porque influencia nas decisões públicas, reflete especialmente nos aposentados. Era isso que os ministros deveriam fazer, utilizar notas técnicas realizadas por especialistas. Essa nota técnica ela não se propõe a julgar a revisão da vida toda, mas fornece informações sérias para que a sociedade possa avaliar as consequências da decisão dos ministros do STF. E eles destacam nessa nota técnica a necessidade de critérios e métodos com qualidade mínima para melhorar a tomada de decisão no país. Eu vou dar um exemplo para vocês, em processos aqui de aposentadoria, que envolvem cálculos. Quando a gente já está na fase final do processo, que exige a necessidade de apresentar cálculos, ou reapresentar os cálculos, na maioria dos casos, o juiz, a parte autora, ela apresenta um cálculo. Por exemplo, eu apresento um cálculo na aposentadoria do meu cliente. O INSS, na contestação ou em outra fase do processo, apresenta um cálculo. Os cálculos estão divergentes. O juiz que está julgando a causa,
ele nomeia a contadoria do tribunal ou do judiciário para realizar um cálculo. E apresenta no processo e abre prazo para as partes para se manifestarem acerca do cálculo. Se as partes concordarem ou não concordarem, o próprio juiz vai tomar a sua decisão analisando os cálculos apresentados das partes, autor, INSS, e o cálculo apresentado pela contadoria. Da mesma forma, devia ser no STF. Foi apresentada uma nota técnica pelo INSS, foi apresentada a nota técnica pelas partes. Uma nota técnica nesse sentido já foi apresentada pela IEPREVEN, fizeram uma nova nota técnica econômica, né? Apresentada. Então a STF tinha que fazer da mesma forma. Analisa aqui quais são as fontes, fundamentos, a análise dos cálculos, a base dos cálculos. E essa daqui, qual foi a análise? Eles têm que julgar dessa forma. E isso não aconteceu. Enfim, pessoal, essa nota técnica econômica, ela apresentou uma análise detalhada com as fontes, a pesquisa utilizada, a forma dos cálculos, os números utilizados para realizarem os cálculos, e critica essa projeção de 480 bilhões para o impacto da revisão da vida toda, propondo uma alternativa de cálculo mais transparente e mais realista, né, que reflete a realidade do cenário atual. E para finalizar, pessoal, esse estudo apresentado, essa nota técnica econômica, demonstra categoricamente que esse valor de 480 bilhões ele não se sustenta. Agora nos resta, nós como advogados, vocês como pessoas interessadas, divulgar essa informação, compartilhar com o maior número de pessoas. Eu vou deixar aqui no link da descrição o vídeo da ABL que eles gravaram ontem para vocês poderem acompanhar as informações ali do economista. Assistam o vídeo, compartilhem também. Basicamente essas informações, isso é muito importante porque esse estudo reflete a realidade e tem que ser compartilhado para o maior número de pessoas. Conto com você para fazer isso. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Qualquer novidade, qualquer atualização, eu volto aqui para falar com vocês. Muito obrigado pela tua presença e até a próxima.